Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Sobre a Mesa. Aqui, a fé vira conversa. Este é um espaço para desacelerar. Então pega o seu cafezinho, vem para cá porque é o nosso primeiro episódio do podcast da Igreja Mosaico. É uma conversa mesmo, de verdade, onde fé, processos, caminhada, gente vai fazer parte aqui da nossa mesa. Então vem com a gente, Sobre a Mesa. Está começando Sobre a Mesa, o podcast da Igreja Mosaico. Sobre a Mesa, um espaço de comunhão e reflexão. Aqui, a fé vira conversa. Sobre a Mesa. Sobre a Mesa. E hoje, para o nosso primeiro episódio, nós temos convidados para lá de especiais. Eles são pastores aqui da Igreja Mosaico, são pais da Noa, do Davi, da Joelle e da Ana. Também são responsáveis pela ONG Nova Geração Brasil e vieram de muito longe para viver a vontade de Deus. E eu sou a Alícia, juntamente com a Michele. Nós temos aqui os nossos primeiros convidados, os nossos pastores sênios, fundadores, Samuel e Laura. E é com muita alegria ter vocês aqui na nossa mesa. Vocês podem se apresentar. Muito obrigado por esse convite aí. Estamos muito felizes com esse primeiro episódio, que nós podemos fazer parte de uma nova história aí criado. Então, obrigado mesmo. Eu sou Samuel. Eu sou a Laura. É mesmo? Vocês já fizeram uma boa introdução, né? Isso mesmo. Então nós somos os pastores, mudamos para cá alguns anos atrás, né? Nós vamos falar sobre isso? Sim. Então tá bom. Agora então é o momento. Agora é o momento? Uhum. Então nós mudamos alguns anos atrás. 9 anos já. 9? Vai fazer agora, não? Vai fazer isso, agora. Em abril. Então, mudamos da Holanda para cá, para fazer aquilo que Deus já tinha posto no nosso coração bastante anos atrás. E no meio desse caminho aí sugeriu uma igreja também, né? Que nem foi o nosso plano inicial, não. O nosso plano inicial era principalmente trabalhar com um projeto social. E chegou um momento ali que a Laura e eu já estavam um tempinho teimoso, né? Mas foi bem claro que Deus também tinha outro propósito com nossa vida, né? Não somente liderar a ONG, mas também de começar com uma igreja dentro do prédio da ONG. Na verdade, isso é interessante, né? Porque nós preparamos a ONG já há bastante tempo. Quando nós iniciamos os desenhos lá no início, 2013, eu acho, 2014, está fazendo um monte de desenho lá na Holanda ainda. Nós já tinha desenhado o salão já de uma forma que a gente ia preparar lá um salão para fazer a igreja, ia ter sala de aula para as crianças, isso tudo aí, já tinha bem pensado nisso tudo, mas a única coisa, só um detalhe pequeno, que não tinha pensado que a gente ia... Não, ia ser outra gente para liderar a igreja. Ia ser outras pessoas, por isso aí Deus tinha outro propósito com isso. Então nós preparamos aquilo tudo ali, aquele salão bem organizado para a igreja, e chegou o momento ali, quantos anos atrás? 5, né? 5, um pouco mais. Foi outubro de 2020. Isso porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Ainda bem que vocês são somos obedientes a somos Ele. testemunhas disso, né? Isso mesmo. Foi 4 ou 7, Michele? Foi dia 4. Mas dizem que foi dia 7. De outubro. Nem vou entrar nessa discussão. Mas como a igreja começou com as missões, valores e propósitos totalmente direcionados por Deus, e realmente a Alice falou, os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Mas antes da gente entrar nesses assuntos mais profundos de missão, visão e valores, como a gente está à mesa, estamos sobre a mesa, como que vocês gostam de tomar um cafezinho? Eu gosto do cappuccino. Cadê a máquina? Exigente o nosso Vai convidado. chegar da Holanda. Nosso convidado está muito exigente, né? Muito. A gente gosta do cappuccino mesmo, né? Nós compramos uma máquina, isso aí é legal, né? Quando nós chegamos aqui, ia ser um cafezinho ali, a gente tomava café, a Laura fazia o café ali do filtro, tudo legal. Até um dia a gente criar uma outra ideia. Eu não posso falar, gente, presta atenção. Não sei se tô Pra ali. onde eu vou? Pra onde eu vou? Eu tinha que ser muito sério, então eu não vou falar que nós tivemos
algumas doideiras nesse caminho aí, de vez em quando. Porque quando nós mudamos da Holanda para cá, lá na Holanda era muito normal que a gente... nem sei a palavra em português. O Paulo fez barracas, né? Alguma coisa que era a profissão dele. Eu não sei como que chama em português, eu sou sem holandês, que era dizer que ele também trabalhava para o próprio sustento. Que na Holanda era muito popular naquela época, que a gente também pensou, nós só precisamos de doações para os primeiros anos e depois nós mesmos ia ter recurso próprio para cuidar da nossa família. E assim, começamos um café no meio da cidade em 2019. E nesse café nós pensamos, vamos fazer um café ali bonito, com um monte de mesa bonita também. Compramos tudo, organizamos tudo no centro da cidade de São João. E nós trouxemos a área, né? Trouxe uma máquina bonitona ali. Coube certinho na mala. Isso, para fazer cappuccino, para fazer... Espresso. Café olé. Latte macchiato. Isso mesmo, tudo isso. Só que aí o café fechou depois. E o que eu ia fazer com aquela máquina? Era pena para não usar, né? Então... E hoje em dia, o maior dinheiro da nossa... A gente gasta com café em grau. Então, vocês podem ficar à vontade, viu? A gente tem cafezinho para tomar na caneca da Larissa, da Eita Fizarte. Temos também um pão de queijinho, um bolinho de chocolate, lá da confeitaria artesanal Café com Leite da Vivi. Então, estamos sobre a mesa. Chiquíssimo. Muito chique. Sabe Podemos comer durante o podcast, ou Alicia? Tudo posso, nem tudo me convém. Aí, ó, tá vendo, gente? Quem acorda mais cedo? Laura, porque Samuel nem dorme. Quem acorda mais cedo? Eu já posso responder. Mas sabe, do pão de queijo, quando nos mudamos pra cá, eu não gostava de pão de queijo. Eu sempre falava, eu não sou mineira, uai. Mas hoje em dia eu aprendi a comer, tô gostando muito. Farofa também, que eu não gostava. Mas hoje em dia, amo farofa, então virei mineira mesmo, eu acho. Isso mesmo. E quem acorda mais cedo? Samuel. Que não dorme. Não dorme. Ele dorme pouco, infelizmente. Mas mesmo assim, ele também acorda cedo. Muito cedo. Bastante. 4h30, 4h15, por aí. Aí, geralmente, já tô acordado. Porque se acorda tarde, não dá conta de resolver os problemas do dia. O dia fica curto para resolver todos os problemas. Já orei muito para aumentar os 24 horas, mas Deus... Isso aí, ele achou melhor a gente organizar a nossa vida melhor. Sim. E quem é mais organizado? Ixi, Samuel. Nossa, Deus. Eu acho. Eu sou a bagunceira da família. E, infelizmente, os nossos filhos puxaram mais de mim. A Noa não. A Noa eu acho que é mais organizadinha. Eu acho que devagarzinho a Ana tá indo para aquele lado. Tem um menino bonito aqui também. Tá sentado ali, gente. Vocês não vão ver ele. Mas ele organiza a vida dele também muito bem organizado. Em nome de Jesus. Vai chegar esse dia, tenho certeza. Esse dia vai chegar. E um momento simples da rotina que vocês amam em família? É sentar na mesa. No almoço, no jantar, o máximo possível. Mas, principalmente no almoço, a gente sempre nos esforça para poder sentar junto na mesa para almoçar. E até o ano passado sempre foi... uma luta, porque com as escolas das crianças em turnos diferentes, né? A Ana estudava à tarde e o resto de manhã, então sempre era uma correria. Esse ano mudou, todo mundo está estudando de manhã. Só a Noa que não, mas não está estudando mais. Então a gente consegue realmente almoçar junto praticamente todos os dias e tentamos o máximo possível à noite também. E a ideia desse podcast, o nome... Foi exatamente isso que a Laura falou, né, Michele? Da importância da mesa. As decisões mais importantes acontecem na mesa. Jesus tomava as decisões na mesa. No hospital, não chama cama, não chama maca no bloco cirúrgico, é a mesa cirúrgica. E quando começou o da ONG, para a gente saber histórias de abuso, de uso de droga, de gravidez, então eu fui estudar quais eram os fatores de risco das crianças caírem no crime, no uso de droga. E, para mim, fazia sentido assim, de não ter pai, eu tenho uma estrutura familiar muito ruim, e eu fiquei surpresa ou surpreendida que o dado maior eram crianças que não tinham nem, pelo menos, uma refeição à mesa.
Então, a gente tem vários princípios ali da mesa que a gente respeita a hora da fala do outro. Um levanta quando o outro acaba. A gente conversa olhando um aos olhos do outro, né? Então, que aí a gente começa alguns princípios ali de respeito, de ouvir, ao momento de falar. Nós tivemos que aprender isso. Isso aí foi uma das primeiras lições nossa. Você falou, né? A vida é meio... Para nós, de vez em quando, é meio doido mesmo, de tanta coisa que acontece na nossa vida, tantas coisas que nós fazemos. E no início, em 2018, quando nós abrimos a ONG, a gente achava normal ali de estar aqui, tinha que estar aqui também o tempo todo. A Laura tinha que dar aula, eu tinha que dar aula. Você também. E então as crianças almoçavam junto nos almoçava na mesa, mas assim, era no meio de todo mundo ali também. Não era o momento da família, não era né? Não era. Então, 2018, 2019 também, a gente estava sofrendo bastante. Eu acho que no mês de 2018 a gente já... Eu lembro, eu estava tão cansada, eu acho que ainda foi em 2018, que eu estava saindo correndo para levar a Noah, a Joela e a Ana para a escola, que estudavam em 3 escolas diferentes espalhadas pela cidade, e aqui embaixo, no morro, eu bati num carro, porque era tão exausto, e não, graças a Deus não foi muito sério não, mas para mim realmente funcionou. Gente, eu liguei para vocês chorando mesmo, que assim não dava mais. E a partir do que eu estou lembrando, a partir desse momento a gente decidiu de mudar o nosso ritmo. Eu ficava mais em casa para realmente poder fazer almoço para a gente almoçar junto em casa. Vocês foram adaptando em vários momentos, né? Agora tem uma coisa também. Os meninos foram criados na Holanda e também na Holanda o almoço não é igual ao nosso, né? Não, lá Desculpa. Não, pode falar. Não, na Holanda, antigamente era assim também, que o almoço é o prato principal, mas o holandês gosta muito de eficiência, então para que voltar do trabalho para casa demora muito, então é muito mais fácil levar algo para o trabalho, que geralmente é pão, sanduíche, alguma coisa assim. E então a comida principal, né, virou o jantar. O jantar onde você faz comida quente e você senta junto na mesa para comer. 5h30. Mais cedo também que no Brasil. Gente, 6, né? Mas é por causa que antigamente era 5. Antigamente era 5. Não, mas no nosso caso também sempre era 6. Porque todo mundo voltava do trabalho, fazendo jantar e deu tempo para sentar junto. E isso aí nós aprendemos mesmo, que depois disso era claro dentro de casa, sempre almoçar junto. Sempre, todos os dias, família inteira. Se for 15 minutos, vai ser 15 minutos. Agora você vê, independente da cultura e da nacionalidade, a importância, às vezes muda o horário, mas a importância da mesa. Com certeza. Porque a gente também, quando nos mudamos para cá, a gente não queria manter o ritmo holandês, né, de almoçar com pão e jantar com comida quente, não. A gente adaptou na vida brasileira, e por isso a gente também janta sempre com pão, porque a gente simplesmente trocou as 2 refeições. Mas realmente é muito importante sentar junto na mesa. Sobre a Mesa Podcast, onde a fé vira conversa. Então conta pra gente, como começou a sua história, Laura, com Deus? A minha história com Deus, na retrospectiva, eu estou vendo que desde que eu era criança, eu fiquei atraída pelo Evangelho. Eu nasci num ambiente tipo católico, só que era mais ateu do que católico, eu acho. Eu acho que a minha mãe sempre acreditava, meu pai menos. Então, a gente foi geralmente uma vez por mês para a missa, porque era uma missa para a família. Mas eu sempre gostei. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu fiz, primeira comunhão, né? Eu fiz. E depois eu virei coroinha. Porque lá menina também podia ser coroinha. Eu acho que aqui nem sempre é assim. Eu gostei muito, gostei do padre. Então, eu acho que de uma forma eu sempre estava atraída pela fé. E eu lembro quando eu era um pouco mais velha, uns 12, 13 anos, que eu comecei a cuidar de crianças como babá, só um pouquinho à noite, tinha uma família que era protestante, que era excepcional porque o sul da Holanda é bastante católico, ou, hoje em dia, ateu, mas a origem do sul da Holanda é católica. E eu vi, de jeito que eles oravam, que eu estava, gente, parece que eles realmente estão acreditando na oração mesmo, que para mim era tipo mais um ritual. E lá eu vi uma fé verdadeira, como que eu estava sentindo. E realmente, quando eu conheci o Samuel, então ele foi para uma igreja evangélica,
que era um mundo muito diferente para mim, porque protestante a base fica mais igual, né? Um ritmo mais devagar. Então eu fui com ele para a igreja. E eu falei, gente, esse povo tá doido. Avivada, né? Muito animada. Muito animada, avivada, mas eu senti a presença de Deus. Realmente, de novo, gente, essas pessoas realmente acreditam do que elas estão falando e vivendo lá. E para mim foi realmente uma revelação, tipo, que isso é possível. Então, demorou um pouquinho, mas eu acho que bem rápido, que eu me senti muito lá em casa e ficou muito mais viva. A fé virou mais viva para mim. Então, depois de algumas dúvidas, porque eu era batizado como criança, bebê, né? Eu decidi também me batizar na igreja evangélica, também com um testemunho, né? Mas aí de antes mostrar... você fez um encontro com Deus, não foi? Não, isso foi depois. Alfa. O Alfa, fez curso Alfa. Alfa. Fui depois, no começo do nosso casamento. Eu não era bebê. Mas você fez alguns... Você ia na quarta-feira, né? Para fazer... E eu tinha até um curso mais pesado mesmo sobre batismo. Tinha. Quase não me lembro mais. Mas era alguns encontros, igual ao curso de batismo aqui, mais ou menos. Eram uns 3, 4 encontros também, eu acho. Nós até trouxemos essa vez que nós voltamos da Holanda. Trouxemos as fotos dela quando ela foi batizada. Você vê claramente também a cara dela, bem diferente mesmo. Muito legal. E você lembra como que isso aconteceu no sentido de ser um encontro mesmo, real, de não ser porque você... Eu entendi que você conta que teve aquele acesso ali através da oração de alguém que você viu, nossa, essa pessoa ora e realmente existe uma conexão com Deus. Mas e a sua conexão, o seu momento que você sentiu, estou conectada com Deus? Não, foi realmente quando eu já estava indo com Samuel para a igreja. E no começo, para mim era difícil, porque eu fui realmente criado no mundo ateu, tipo científico. Na escola, a gente aprendia sobre, como que chama, evolução, né, de Darwin. Para mim era... né? Uma coisa mais lógica que existe, porque era tudo provado, né? Eu não duvidava de jeito nenhum. Eu falei uma vez, posso até acreditar que Jesus viveu e morreu, mas essa de Gênesis e tudo isso, não pode ser. Ele apareceu no meio do caminho, na criação ele estava, né? E isso foi muito depois. Eu acho que eu já fui batizado, que eu estava estudando, eu fiz um estágio, eu sou da área de ciências, eu fiz um estágio trabalhando com bactéria. E meu supervisor, que pelo que eu sei, ele não era crente, mas ele falou uma vez, nossa, isso é muito coincidência, né? Que tudo que existe aqui foi por causa do Big Bang e tudo de coincidência para chegar aqui. E quando você vê os blocos, as células e tudo é construído quase de mesma forma. Então, ele realmente acreditava que tinha que ser alguém que criou isso. E para mim, de ouvir isso de alguém que, no meu ponto de vista, não era crente, virou uma chave na minha cabeça também, porque eu já acreditava, mas eu tinha muita dificuldade nessa parte de como que eu posso unir a minha fé com a ciência, porque diminuir minha racionalidade para isso, além do racional. Isso. E isso para mim foi realmente um momento que realmente, gente... E eu acredito na retrospectiva que foram momentos que Deus realmente quer mostrar alguma coisa, né? Um piscar de olho. Tem uma virada de chave ali. Eu sou real. Se revelar, né? Se revelar mesmo. E isso quando você está percebendo isso, é muito lindo. E realmente fortalece a fé. Pastor. Aí depois o Alfa também foi bom, né? O Alfa também foi bom. O Alfa, interessante, né? Nós já usamos várias vezes aqui. O Alfa, e já, na verdade, aconteceu ali para esses dois bonitos ali que estão ali e outros também. Alfa fez até para suas filhas também. É um curso simples, mas com muito impacto, né? Com certeza. E o Alfa, que leva a reflexão, né? O legal de Alfa é que você pode ter perguntas. Até o logo da Alfa é um ponto de interrogação. Porque e não tem resposta certa, né? E não tem isso que a gente está vendo aqui no Brasil, que pessoas têm mais dificuldade de não realmente... ter, né? Aceitar eles têm isso. medo de ter dúvidas, então eles querem dar... Porque a resposta que o outro quer ouvir, porque a gente não tem essa liberdade, né? Pastor, eu tenho muita pergunta, fique esperto, responde rápido, para dar tempo. Você, o senhor...
Nasceu Isso mesmo. o senhor, meu pastor. Reverendo Samuel. Por favor, O gente. senhor nasceu cristão, mas o senhor era neto de Jesus ou o senhor era filho? Neto de Deus ou filho de Deus? Quando o senhor deixou de ser neto para virar filho, entendeu? Aham. Com certeza. Bem profundo, né, irmã? A sua É. pergunta. Viu? Se o senhor tiver muita dúvida, eu respondo para o senhor. Ah, entendi. Não precisa, não. Eu sempre fui filho. É, Sem dúvida. que legal. Sem dúvida. Sempre não era porque era familiar, era a sua conexão com Deus. E era Né? isso que eu ia perguntar. Nesse mesmo sentido. Amada, você que, tá me embora interrompendo. por ele já Eu tinha só 10 tivesse. segundos. Ele tivesse esse acesso, mas ele precisou ter um encontro Precisou. pessoal, né? E- E aí você lembra? Não lembrou. Aí Não, eu eu acho- acho que o meu primeiro encontro, sem dúvida. Não, o meu primeiro encontro pessoalmente. Não, eu quero dar. Não, foi São Sebastião da Vitória. É isso que eu ia falar, que o que eu acho da história do Samuel é isso. Porque, inclusive, esse encontro deu um rumo para sua vida, né? Sim. Teve um Não, propósito. São Sebastião que da você- Vitória ali foi. Por que eu estou pensando muito sobre isso? Porque eu lembro certas situações no Amazonas. Morei no Amazonas, né? Então, 8 anos lá, 7 anos lá. E eu lembro vários momentos ali, mas não, realmente, eu acho que a primeira, se eu pensar bem, que eu consigo até imaginar o ambiente inteiro daquilo que estava acontecendo naquele momento, foi São Sebastião da Vitória. E essa situação, né, Samuel? O que te fez ficar firme no seu propósito, de não cair na cilada, de ter o propósito de voltar, de ir, mas voltar. O Samuel é brasileiro, então foi com 12 anos 11. para a Holanda, mas ele já foi com essa palavra que você Não, recebeu foi. em São Foi. Sebastião Não, da isso Vitória, aí- né? Na verdade, não, é porque eu estava. Eu lembro mesmo, porque na verdade eu cheguei na Holanda, eu estava com raiva, né? Raiva no coração mesmo. Não queria estar lá, não queria. Eu estava num ambiente que eu não queria estar, linguagem Não que eu era não nem conhecia, brasileiro, nem holandês. Nada disso. Então, num ambiente muito seguro, mas para mim não me sentia em casa. Então eu estava com muita raiva e eu falava o tempo todo, não, eu estou aqui, e na verdade eu tinha certeza que em 2 anos eu ia voltar. Mas antes, conta a palavra que você recebeu, por favor. Não, o que aconteceu em São Sebastião da Vitória foi muito interessante. Eu fui eu fui com meu avô estava lá, e também um holandês, Toma, que é o da... É tipo cunhado da sua avó, na verdade. Isso. E ele estava lá, ele estava fazendo um culto de cura, e a igreja estava Pequenininha, lotada. né? Lotada. Pequena igreja, até hoje está lá. Muito pequena, mas lotada de pessoas. E era uma noite que foi muito pesado. Nossa Deus, eu estava ouvindo pessoas gritando ali, Satanás gritando em pessoas mesmo. Então tinha demônios dentro lá mesmo. E as mulheres ali gritando, era muita mulher mesmo. Ele orando ali para livramento, libertação e tudo, e essas mulheres gritando. E eu estava ouvindo literalmente os demônios saindo da igreja. Foi, nossa, uma loucura. E no meio daquilo que aconteceu, ele falou: Samuel, vem aqui para frente que eu tenho uma palavra para você. E a palavra foi clara, que eu iria ter um momento que eu ia fazer um trabalho com criança e adolescente e que eu ia ser usado nesse sentido. E aquilo ali, principalmente sentido, por né? causa daquele ambiente ali, gravou de uma forma no meu coração que nunca mais apagou. Nunca Ele é mais. vivo, Samuel? Ele morreu... Não, já tem bastante anos que ele morreu. A tia, a esposa dele Mas ainda um dia tá a gente viva. podia ir lá, né? Para você contar seu testemunho, né? Em São Sebastião da Vitória. Não, Ah, é com uma boa. certeza. Aí o legal desse testemunho, então, ele foi para a Holanda, né, com raiva, e tinha 11 anos. Eu encontrei com você já tinha 20 anos, quando nós começamos a namorar. E eu lembro, nem era namoro mesmo, não. Era o nosso segundo date, a gente ia pro cinema. date. É date. Ela tá na moda, nossa pastora tá na moda. Não, lá não chama date, né? Mas agora eu tô ouvindo aqui também, então posso usar essa palavra. Nem sei a palavra em português, gente. Encontro. Ah, que chato. É date. Tá bom. Muito melhor. Mas nosso segundo date, Samuel me buscou para ir pro cinema e ele parou o carro para ter uma conversa sério. Eu acho, nossa, ele já quer
terminar. Ele já quer acabar com isso. E ele falou, né? Você sabe que eu sou do Brasil e um dia eu quero voltar para fazer trabalho com criança e adolescente. Caiu em cima. Interessante. Então, se você quiser prosseguir no date, tem que entrar nesse projeto. Isso mesmo. Ele foi bem claro desde o início. E eu acho muito interessante que as meninas, Samuel, os meninos foram firmes nisso, que eu lembro que pequenas meninas perguntaram, mas sua mãe aceitou? E eu falei, não, ela aceitou namorar sabendo que ia voltar pro Brasil. Meus pais estavam na expectativa que não ia ser verdade depois da gente casar, ter 3 filhos já, porque nossos planos começaram depois que a Joela nasceu. Aí começou, aí já estava planejando para ir, aí a Ana nasceu, aí falou, não, agora eles não vão mais, não. Com 4 filhos, com certeza não vão mais, não. Qual doido vai fazer isso? Nossa. Nós dois. Não, mas aquele momento ali foi um momento ali, e isso eu tenho certeza que é claro que para mim foi realmente um encontro ali com Deus. Isso é claro que mudou muito, né? Nos próximos anos. Na verdade, eu nunca larguei Deus. Eu não lembro momentos que eu não tive conexão com Deus, mas não tão perto igual aquele momento. Isso, com certeza. Então, e quando nós mudamos para a Holanda, na verdade, eu falava isso o tempo todo, em todos os lugares. Até mesmo que muitos patrocinadores são porque... ouviram isso, né? Foi no início do nosso namoro também, que a gente estava num camping com a minha família. Era a primeira vez que ele ia junto, então já era, nossa, vamos conhecer o Samuel. E ele tinha uma entrevista por emprego. E ele foi lá e o chefe que perguntou para ele, onde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, não sei. Primeiro, no seu lugar. Eu achei muito legal isso. Mas depois ele falou ousado, muito sem noção, muito. Ele era jovem, né? 20 anos. E depois ele falou, mas ele continua jovem. Eu não quero... Com essa mesma noção. Eu quero ir para o Brasil para fazer um trabalho mais útil do que trabalhar com uma empresa. Com segurança. Seguro. E mesmo assim, mas esse homem contratou Samuel e virou também um dos primeiros doadores. Não, mas eu estava falando sobre o Mara que eu estava Ravo Fia. Então, mas isso na aí, verdade... Não era na minha época, não conhece. 15 anos, né? 16? Ravo Fia, não, sabe? Sim, eu achei que você falou 15 anos atrás. E, na verdade, muitos dos patrocinadores, da diretoria da ONG da Holanda, não tem como falar da ONG, da igreja sem falar da ONG, foram por conhecer vocês, pela credibilidade de vocês, conhecer o Samuel, principalmente no trabalho, né? Conhecer a Laura na escola, né? E aí, pastor, eu quero saber como surgiu a ONG, a Mosaico. Mas antes disso, a pergunta que todo mundo nos faz. A Mosaico fica na ONG, a ONG fica no Mosaico, a ONG é da Mosaico, a Mosaico é da ONG. E aí? E aí? Não, isso é muito simples também. Isso, sem brincadeira. Já foi o pensamento em 2011. 2011, 12, a Lauriel estava fazendo os planos da ONG. Projeto social, de trabalhar com criança e adolescente. Nós pensamos ali, uns 2 anos nós usamos para orar, para pensar, para escrever. Nós escrevemos, assim que surgiu fazer o nome desenho, Nova Geração. assim que foi Nova Geração Brasil. A gente discutia a semana inteira sobre assunto, chegava domingo na igreja, Deus dava a resposta. Nova Geração Brasil foi baseado numa pregação no domingo. Né? Uma pregação, eu lembro o dia ainda que aconteceu ali, gente, eu quero fazer todas as coisas novas, e nós discutimos a semana inteira sobre, então foi um momento ali sobre a aproximação de Deus, que é isso, aquele momento, aquelas semanas ali que nós construímos a ONG, foi sensacional, que a gente tinha uma conexão muito clara com Deus, mas no desenho de 2012, quando nós começamos em 2012, 2013, nós desenhamos o salão de uma forma, aqui vai ser uma igreja, e isso aqui vai ser para aluguel, para receber dinheiro, para a ONG também. Então, simples, talvez pessoas não vão entender isso, mas
tem um caso financeiro aí também para ajudar a ONG mesmo. A ONG, a gente já tinha ideia, vai ser um espaço grande, então nós vamos alugar para fazer coisa lá dentro. E dessa forma nós vamos receber dinheiro para... Ô Samuel, e você fala que as pessoas não vão entender, por quê? Porque o holandês é cristão? Não. Então, o holandês não é cristão e talvez não faça sentido para isso. Porque as pessoas também acham que a ONG, os holandeses são cristãos lá, que faz parte de uma igreja, e não é. O holandês não é cristão, mas ele tem por filosofia de vida ajudar o próximo. Isso, né? Mesmo. Então, o que as perguntas... Eu posso continuar respondendo? Não, mas uma coisa também, Liz, você falou sobre ajudar o próximo, mas esse caso também de aluguel é uma coisa interessante também. Holanda é pequenininho, e lá eles pensam de uma forma para usar o espaço físico o máximo possível. Aproveitamento, né? Aproveitar. E que o Brasil não Mas não, também... O Brasil, na verdade, não pensa dessa forma. Espaço, tem né? muito espaço, então não é nem caso de... Na Holanda nem tem espaço. Tem muitas pessoas em pouca Então espaço. é normal de uma igreja, qual tipo de igreja que for, alugar uma escola. É simples, aluga a escola, aquela escola usa a semana inteira, não usa de noite e não usa no final de semana. É multiuso, né? Multiuso. E então, a nossa uma coisa igreja base, né, que nos enviou, trabalhava dessa forma. Eles até hoje estão alugando o salão, vamos falar assim, né, melhor palavra em português, de uma escola de ensino médio para fazer o culto. E as atividades depois crescerem, e as atividades durante as semanas, eles até têm um próprio espaço. Mas também estão usando para outros grupos também usar aquele espaço. Então, eles alugam agora, bem interessante, para outras. Então, voltando ao assunto daquilo que você está falando, isso tudo, então a ONG, projeto social, isso foi o nosso desejo também, claro, né, gente? Com... missão cristã também. Missão cristã. Não vamos... Porque isso não tinha como sair de vocês. Não. Mas aguarda um momento que no próximo bloco a gente continua nesse assunto. À mesa, Jesus ensinava, curava e transformava. Aqui a conversa continua. Sobre a Mesa, podcast da Igreja Mosaico. E eu tenho certeza, né? Muita gente deve perguntar para vocês. A ONG a gente conhece a história e nós vamos ter um podcast somente sobre a ONG, porque é muita história para contar, muito testemunho. E realmente isso foi muito importante ser falado aqui sobre essa dinâmica, essa cultura de um espaço poder funcionar de várias maneiras, porque isso é muito perguntado mesmo. A ONG é da igreja, a igreja é da ONG, e a gente sempre explica, a igreja aluga o espaço da ONG e fomos presenteados pelo Senhor de ter uma missão, uma visão e um propósito que se encaixava também com a ONG. Mas vamos combinar que o nome Mosaico nada convencional, né? Nada. Porque, na verdade... Não entendi. Não. Na verdade, a gente conheceu... Como foi o nome que a gente conheceu no início? Ia chamar Mosaic. Mosaic. Então é isso que nós queremos saber. Eu já ouvi alguém perguntando se mosaico era de Moisés, das leis. Da lei mosaica. A lei mosaico. Então é isso que nós vamos conversar agora, né? Como nasceu a Mosaico, em qual momento que vocês perceberam, né? Eu lembro. Foi dia 4 ou dia 7? Eu estava conversando ali com Não algumas foi com pessoas. Os embaixadores, não? Não. Quando nós dois pensamos ali, não, mas o nome Mosaico não é tão difícil, né? Da onde que veio? Deus pôs ali bem claro no nosso coração, baseado num projeto que a gente já estava usando há muito tempo, né? Uhum. Isso eu acho que já tinha nascido em 2016. Isso mesmo. 2016 eu estava na Holanda, então não estava no Brasil ainda. Eu estava na Holanda e eu estava conversando com o Hans sobre o que a gente ia fazer de deixar um presente aqui no Brasil. E nós falamos sobre fazer o quadro. Os quadros que está tudo pendurado na quadra. E a gente ia fazer e tinha todo sentido. Trabalhar com peças quebradas, trabalhar com cicatrizes, trabalhar com tamanhos, cores diferentes, pessoas diferentes. Tudo isso tinha a ver.
Então, nasceu ali, o nome foi muito claro. E nasceu, na verdade, um pouquinho antes da pandemia, né? E a conexão com as peças ali fazia sentido, eles não tinham uma língua diferente, mas ali eles conseguiam conectar e com certeza. entender algo, né? Perfeito. Para quem não sabe a história, né? Porque a ONG recebe todo ano a visita de uma escola da Holanda, que era a escola onde que eu trabalhava, que tem um projeto social. Antigamente era para ajudar o projeto na Índia, mas depois eles adotaram a ONG Nova Geração Brasil, e todo ano em abril esses novos alunos são vindo para conhecer o projeto, fazer atividade com os alunos, e esses alunos que arrecadaram dinheiro durante o ano inteiro. E uma dessas atividades, desde o começo que eles fizeram, era fazer o mosaico. Um quadro. E eu lembro até hoje, porque foi 2018. Porque em 2017 nós mudamos para cá, já vem uma turma, só que não tinha ONG ainda não. Então fizemos muitas atividades no bairro. 2018 foi o primeiro ano que a ONG abriu as portas para os alunos. E foi o primeiro, né? Que 2017 lá, é isso. E até mesmo, hoje eu acho mais bonito, né? Primeiro mosaico, que foi feito lá, ainda lá onde que é agora a parede preta, naquela sala que foi feito. A gente tinha menos alunos, mais espaço, relativamente. E quando foi o momento, um pouco antes desses holandeses ir embora, nós revelamos o mosaico e o Samuel falou sobre isso com todo mundo. E teve um impacto muito forte. Deve ser na noite da festa. Ou de manhã, de tarde. Mas foi um impacto muito forte falando sobre... vocês também são igual aqui. Peças quebradas, mas sozinhos, não. São peças quebradas, né? Mas junto. Foi uma arte muito bonita. Aquela noite foi muito impactante. E aquilo teve um impacto para a gente. Quando a Laura e eu, assim... A igreja, nós já falamos muito sobre isso, né? A igreja não nasceu ali de uma forma que a gente tinha certeza que a gente tinha que fazer. Tinha que ser os pastores de uma igreja. Não estava na nossa mente, não estava na nossa missão daquilo que nós achávamos que tinha que fazer. Mas o nome mosaico estava muito claro ali. E quando nós realmente falamos sobre mosaico... Sobre abrir uma igreja? Mas sobre o nome, nossa, poucas pessoas entenderam aquilo. Muito e para nós era a coisa mais mesmo. Lógica que... Mas se explicando faz sentido, que é um conjunto de peças quebradas. Com certeza. E não só ali... materialmente, né? Mas de pessoas fragilizadas, quebradas, doentes. Em todos os sentidos, na vida, né? O nome mosaico, vamos ser sinceros. Agora é lógico, né? Agora totalmente, mas por na isso época, que, realmente... na verdade, pertencimento surge quando a gente entende, né? E quando você chega, o Senhor chega, qual que é a frase que tem ali? Venha. Você é bem... Não, você é bem-vindo e pode vir do jeito que você é. Isso. E aí a gente completa, mas que você chegue e seja transformado. Que Deus te ama muito para você continuar da forma que você está. Com o Espírito de Deus, né? Vai, continua trabalhando. E a gente sempre brincou, mas falando sério, né? Que aqui Deus fez isso com todo mundo que entrava. Porque às vezes existe, né, uma linha aí de pensamento de que os pastores, de que os líderes, não, são super-heróis, super-heroínas, e, na verdade, todo mundo que faz parte da Mosaico teve ou tem essa fase de realmente ter sido ou quebrado ou chegado quebrado, e a gente vê o trabalhar de Deus, e aí continua fazendo ainda mais sentido, mas realmente, no início foi difícil. A gente custou entender. Como mas assim? Você pode vir do jeito que você surgiu realmente porque nós encontramos pessoas que acho que nem são dignos de entrar numa igreja, porque tem uma vida tão quebrada, nem tem roupa certa. Então, tem vergonha de entrar numa igreja. Então, a nossa primeira mensagem é que você pode vir do jeito que você é. E realmente não quer dizer que você tem que ficar assim, mas se a pessoa já não acha que pode vir... nunca vai entrar e nunca vai poder ser transformada. Eu lembro até hoje, né? Porque Samuel faz de vez em quando alguma doideira, né? Vocês não... Mas ele também... De vez em sempre. Ele acordou um certo manhã e falou, hoje eu vou para a igreja totalmente com roupa
Rasgada, roupa fedendo. velha, suja e tudo. E com uma blusa muito... Nossa, Barriga para fora. foi péssimo. E ele também não se sentia muito bem, não. Porque ele gosta também de usar uma roupa mais adequada para ir para a igreja. Mas ele queria transmitir essa mensagem mais uma vez. E depois chegou alguém para o Samuel falando, nossa, hoje a gente estava na dúvida se íamos para a igreja ou não, porque trabalhamos a semana inteira tanto que não deu para lavar roupa. Então, só tínhamos roupa suja. Mas mesmo assim decidimos de ir e foi essa palavra que tocou no coração dessas pessoas, que também foi... E quando eu vi que a do senhor estava mais suja do que a minha, fez todo sentido, né? Pertence. E quem frequenta Mosaico? Então, são as pessoas do bairro. Quem frequenta Mosaico? Até bem surpreso. Eu estava falando esse domingo sobre isso. Se você for ver esse último domingo, vou ser sincero, a igreja está mudando também, né? Bastante. Está chegando ali muita gente. Chegando pessoas que, na verdade, a gente nem conhece também. É de todo lado da cidade. Daqui da região, principalmente criança. Da região, estou falando do bairro, agora... mas na verdade até que está crescendo isso também aqui do bairro, também está crescendo devagar, não de acordo com aquilo que a gente esperava, mas mas é de todo lado. Então todo mundo é bem-vindo, venham conhecer a Mosaico. E na verdade a gente não tem um nicho, tem jovens, tem adultos, tem casados, tem solteiros, tem idosos, todo mundo é bem-vindo aqui. Muitas e vocês crianças. vão ser muito acolhido. E para encaixar no Mosaico não tem nem como ser do mesmo perfil, Não. porque senão não vai ter encaixe. Se você pudesse, Laura, falar da Mosaico em uma frase ou uma palavra, o que você definiria? Gente, uma palavra? Ou uma frase, para ajudar um pouquinho. Aproveita que eu perguntei a Laura então, primeiro, vai enquanto dar você tempo. pensa, eu falo para você. Então, assim, olha, que eu queria falar isso. Tá vendo? Essa Pra aqui mim, é a rara peça da Mosaico, Anida. porque- Tem que ter essa peça também. Porque, para dentro do mim, Mosaico. a palavra é a conexão. Porque, na verdade, tinha um projeto educacional, mas que não fazia sentido se não tivesse uma base cristã, né? Então, a ONG se conecta com a Mosaico e a Mosaico se conecta com a ONG. Já deu tempo de pensar. Não, mas eu acho que essa conexão, eu não estou vendo isso entre ONG e igreja, mas conexão entre pessoas. Conexão. Conexão, eu acho uma palavra muito bonita. Eu também queria falar animado, mas isso não encaixe tudo bem, não. Eu gostei muito da palavra conexão. E colorido. Já deu tempo de pensar. Eu ia falar doido. Não. Não? Tá Não. bom. Você, a igreja, não. Ai. Não, vou ser sincero, são muitas pessoas diferentes que estão tudo em um espaço. Então, concordo, não tem nicho, não tem uma direção ali nas pessoas que vêm. Que faz a Mosaico uma coisa muito legal. Eu gosto muito mesmo de ver pessoas vão falar que é mal organizado. Eu não concordo. É organizado, mas de uma forma que pode acontecer tudo. Mas, devido tantas coisas diferentes, traz também muitos desafios. Por isso aqui a gente sempre fica surpreendida. Muito. E é uma igreja que está sempre em transformação. O tempo Né? todo. E no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre casamento e família. Vida de verdade. Sobre a Mesa Podcast, onde a fé vira conversa. Sobre a Mesa, o podcast da Igreja Mosaico. E aí, conta pra nós, como que é viver tudo isso em família? Como casal, como pais de 4 filhos. O pessoal da Holanda quase acertou que não tinha televisão nessa casa. É isso, Conta pra mas gente. sempre falou, Era né? geladinho, né? Que não tinha televisão, mas na verdade sempre teve televisões onde só tiramos televisão do quarto depois do nascimento da Ana. Então não foi. Porque como família, como casal, como líderes na ONG, como pastores, tem a vida individual também de cada um. E como que tem sido isso? Vamos começar com esse de 4 filhos, né? Foi até engraçado. Nossos planos para mudar para o Brasil começaram depois do nascimento da Joela.
E realmente também então 3 filhos é mais fácil, né, de mudar, cabe tudo num carro simples, outras coisas também. E eu sempre falava, porque todos os missionários da Holanda, dessa área, todos eles tinham 4 filhos. Então eu falei, eu não quero, porque eu não quero ser igual de todos os outros, não. Então ou vai ser 3 ou 5. Então decidimos naquele momento, 3 é mais lógico, né? Vamos agora começar com os nossos planos. Só que pouco depois, o nosso desejo, realmente no coração, de ter mais um filho foi tão grande. E nasceu a Ana, né? É isso mesmo. E, na verdade, nós já até... É interessante também, que a gente tinha até pensado mesmo, então vai ser 5. Só que aí... Não, é isso. Isso mesmo. Não é vai... isso mesmo. Então, foi gravidez da Ana, foi muito bem, melhor do que a gravidez da Joela, que eu estava com mais dores na bacia, essas coisas. Mas no momento que o parto começou... Eu estava lá e falei, eu não quero isso mais, não. Não, acabou. Só que ainda tinha que passar pelo parto, mas não, mas realmente foi muito claro e depois nunca tive mais o desejo de... Não, mas o nosso casamento já passou por muitas fases, muitas mesmo, e nós tivemos fases ali de muito trabalho, então, na verdade, claro que nós trabalhamos muito, mas nós trabalhamos hoje muito juntos, então nós estamos muito unidos. Eu já trabalhei muito na Holanda, muito, eu chegava em casa tardíssimo, saía 5 horas antes de engarrafamento e voltava em casa, principalmente no final. De vez em quando era 9, 10 horas da noite que eu chegava em casa, então era ali um sentido ali que eu estava trabalhando muito, queria crescer profissionalmente, ganhar mais dinheiro, tudo isso, o carro mais bonito, crescer com o carro também, era uma competição muito grande na empresa também. Se você crescesse mesmo, você ia andar no Audi A6 e não no A4, ou no BMW 5 e não o 3. Era esse tipo de competição que a gente tinha dentro da empresa. E eu estava crescendo ali muito rápido também. E a Laura trabalhando como professora e tentando estar em casa sempre, de noite sempre estava em casa, né? Então esses momentos aí, foi um momento ali no nosso casamento que a gente achava que estava indo muito bem, porque nós estava crescendo ali de uma forma que depois nós fomos entender que não era aquele crescimento que a gente queria. Era só sobre o dinheiro. Né? Isso mesmo. E muito do sucesso da ONG, da igreja, é do alinhamento de vocês, de estarem sempre. E vamos partindo para... o final, né? Infelizmente. Então, vocês, meus pastores, senhores, se vocês estivessem numa mesa, sentado, ali, Laura, Samuel e Jesus, o que vocês perguntariam para eles? Então, nós vamos para o nosso bloco. Um café e uma pergunta. O que faria com falar a pergunta para Jesus, nesse caso, na mesa com Jesus? Boa pergunta. Eu lembro que essa pergunta também estava no Alfa. Isso mesmo. Vou te ajudar. Minha mãe fala que se ela sentasse com Jesus, ela ia perguntar, quer queijo? Aí ela fala que é intimidade. Eu vou te falar a mim, então. Eu falei, estou com ele todo dia eu pergunto para ele. Eu também estou todo dia. Mais uma pergunta. Eu lembro, eu acho que naquela época que eu cursual, eu acho que falei, estou fazendo as coisas certas? E eu acho que até hoje, eu sempre estou nesse sentido. Eu gosto de ter uma afirmação, nossa, você está fazendo bem, Laura. É uma validação. Boa pergunta. Concordo. O bom é que você não precisa da validação dos homens. Não, mas realmente eu estou me perguntando também, porque eu não quero ficar fixo num Perdeu ritmo o foco, né? que eu estou achando que eu estou fazendo tudo certo. Arrasando. Eu acho muito importante todo mundo se perguntar isso de vez em quando. Eu estou fazendo as coisas certas, de acordo com Deus ia falar isso, que eu estou fazendo as coisas certas, e com certeza eu tenho coisas na minha vida que eu ainda posso mudar. Mas vai ser a minha pergunta. A minha pergunta seria mais, eu acho que, sabe, o meu sonho é de alcançar mais pessoas. Isso aí é sempre a forma que sempre fui tocado no meu coração. E a pergunta seria mais, o que eu posso fazer para alcançar mais pessoas? O que eu posso fazer para alcançar mais pessoas?
É isso mesmo. Isso é você mesmo. E como a missão, a visão, os valores da igreja também, eu sei que a gente está baseado em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso, alívio. E para isso, para fazer sentido, qual é a mensagem que vocês deixariam para quem está ouvindo, para quem está assistindo? Talvez alguém que está desanimado ou pensa que não se encaixa, que não tem um lugar onde ele vai ser recebido, ela vai ser recebida. Eu lhes darei paz, né, descanso, é uma verdade. E mesmo, mas eu estou vendo muitos cristãos, inclusive nós também, que têm dificuldade de ver nesse descanso. O paz eu já aprendi, mas o descanso é um pouco mais difícil, que a gente tem que aceitar isso também, né? Permitir, porque está escrito muito claro, mas também temos que vir para ele, igual levar os nossos fardos, né, para a cruz, tem que deixar lá, não voltar com tudo isso. E eu acho que tem tudo a ver com isso de... aceitar não é a palavra certa, né? De entender realmente o que é de receber esse paz e descanso, de realmente vir para ele, ir para ele. Não, a minha mensagem seria, sabe, o que nós encontramos em muitos lugares que pessoas ficam se perguntando: será que eu sou suficiente? Será que eu sou digno de estar ali junto? Será que eu posso? E na verdade, nós todos temos que entender que não existe ali uma pessoa dentro da igreja que sabe muito mais do que outras pessoas. Nós estamos ali unidos e um mosaico, ele só é bonito porque aquela arte é completa, feito de um monte de peças quebradas, de tamanhos diferentes, tudo. E não tem ali no meio uma peça que é a mais importante, porque aquela mosaico não tem ali essa situação. E nós temos que entender que é isso que é a realidade de nós todos. Laura e eu também temos as nossas situações como casais, e nós entendemos que nós temos que trabalhar sempre, e nós, graças a Deus, nosso casamento, hoje em dia, esses últimos 4 anos, nossa, teve um upgrade, tá bom? Uma outra palavra. Nosso casamento esses últimos anos tá muito bom mesmo, muito bom, graças a Deus por isso, mas não significa... Não tiveram desafios, não, né? Significa que nós nunca... que tudo é de acordo um com o outro. Não, nós temos também as nossas discussões, nós temos as nossas lutas com filhos, nós temos... Dentro da ONG, nós não temos todas as respostas prontas. Nós, como empresários, também não temos todo o conhecimento. Não é isso, mas nós estamos abertos para receber, para estar juntos ali, para conversar sobre todos os temas. E isso que é a igreja. A igreja, nós estamos unidos ali para estar juntos e conversar sobre todos os assuntos que estão ali. Então, não existe... É claro que existe uma pessoa que está entrando agora na fé e vai conhecer a palavra de Deus um pouquinho a menos ali. Entendo isso. Mas quantas vezes que pessoas que acabaram de entrar na igreja falam sobre isso que a gente pensa, não, peraí, isso é muito lógico o que ele está falando, por que eu já estou pensando de uma outra forma? E que nós todas as vezes podemos voltar para o básico do básico que a Bíblia nos ensina. Muitas vezes aqueles que já estão muito tempo na fé, se acham que eles já têm toda a sabedoria, sabe de tudo ali. E nós temos que ter a humildade para sempre voltar para o básico do básico da Bíblia. E eu acredito que aquilo que a Bíblia nos ensina sobre as crianças, né, que nós temos que trazer as crianças para Jesus, porque a eles pertence o reino de Deus, ali não é... Do céu, desculpa. Ali nós não estamos falando somente de criança pequena. Nós estamos falando também sobre as crianças que estão entrando na fé e estão crescendo ali na fé também. Então, nós temos que entender que todos que entram, eles falam coisas que outras pessoas vão falar, olha que bobeira. Não, nós temos que estar abertos para entender que nós todos estamos aprendendo junto.
É claro. Esse da criança é que é o início do processo. Isso mesmo. Não, eu sempre falo, todo mundo está nessa linha de crescimento. Eu sempre falo que é importante de olhar para trás, como você estava 1 ano, 5 anos atrás. Se você não está vendo o progresso, você não está deixando o Espírito Santo transformar a sua vida. Então, não importa em qual parte você está, mas você tem que ver uma mudança na sua vida. Não importa a velocidade, mas é a direção que a gente está indo, Isso. né? É isso. E o que eu acho interessante da Mosaic, a gente sente parte. Talvez a pessoa, por a dificuldade da pessoa, não sente pertencimento, mas assim, ali não tem melhor, não tem pior, não é por idade, não é por condição financeira, todo mundo. E o acolhimento da igreja é muito importante. Todo mundo é realmente muito bem-vindo, né? E é isso que é a nossa igreja, né? Não é Eu queria passar essa padronizada, né? mensagem mesmo. Essa mensagem para você que está ouvindo esse momento aqui, esse momento precioso de coisas que nós aprendemos. Nós queremos que todos fazem parte disso. Não por causa de crescimento em números, não por causa que é essencial de ter ali mais pessoas e tudo, não. É porque nós acreditamos que o nosso desenvolvimento de uma forma profunda e maduro mesmo acontece dentro da igreja mesmo, dentro ali de um espaço físico onde que nós todos podemos estar unidos e ouvir um e o outro. Então, se você quiser fazer parte desse movimento bonito, um monte de peças raras, gente. Aqui, isso é o mulheres propósito. aqui, pensa bem. E olha que tem 2 meninos ali também. Isso é o propósito nosso cristão, né? Ide, né? E pregar o evangelho, né? E Deus realmente, Ele não une pessoas, Ele sempre vai unir propósitos. Quem está ouvindo, que sentiu o desejo, quem já está aqui, é porque Deus tem um propósito nessa unidade, nessa comunhão, e não somente na congregação, na placa mosaico, né? Eu falo que eu sempre fico muito feliz de ver quanto a gente consegue viver em comunhão com outros ministérios, entendendo que somos uma igreja em Cristo. Uma fé inteligente, uma fé madura, também nos faz fazer isso, além de ajudar a fazer isso que a Laura falou, que é de sempre olhar para trás e ver o que Deus já fez na nossa vida, porque a fé racional, aquela que a palavra fala que a gente precisa ter, ajuda a gente a conseguir fazer isso. Olha, já dei um passo a mais, porque a palavra fala que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai completar, mas é até no dia do Senhor. Então, glória a Deus por isso, por a gente poder ser igreja, por poder estar sobre a mesa, pela nossa fé poder virar conversa e viver isso de fato, que é a igreja lá de Atos também, que nos ensina sobre o partir do pão, a comunhão. Nós vamos ter ainda muitos episódios para nós. Foi uma honra receber vocês aqui nesse primeiro episódio, onde a gente pode falar mesmo que a igreja é uma igreja viva, em movimento, e que vai sempre nos ensinar aquilo que Deus está falando através do Evangelho, da palavra de Jesus. Glória a Deus por isso. Amém. Nós queremos agradecer vocês. Obrigado por esse momento especial. Nós sabemos que ali Mosaico tem muitas ideias de pessoas que todo mundo tem. Isso aqui é a prova ali também que ideias também são implementadas e que não todas as ideias também são baseadas naquilo que pastores estão falando, daqueles que estão querendo fazer coisa, não. A Mosaico sempre fez coisas, pessoas venham com ideias e deixa acontecer. E de vez em quando tem alguns desafios com isso, mas é ótimo. E esse nascimento de hoje, desse podcast, é maravilhoso. Sei que tinha muito no seu coração, a Michele, já tem muitos anos isso aí, você também, Léo. Emocionante de ver. Parabéns por isso. Pela ousadia, isso mesmo. E a gente aprendeu, né, Samuel? Quem dá a ideia é o pai da ideia. Né? Então, boa sorte. Mas você pode continuar falando podcast? Eu tenho que falar podcast. Como que é? Pode. E o Cláudio aí também, não? Então, nasceu aí no coração de vocês. E Deus foi trazendo outras pessoas que não gostam de falar igual a Alicia, né? Isso aí é ótimo. Ela tá tímida, você vê que ela tá acanhada. Eu achei que a Laura estava muito próxima. Ainda bem muito que essa bem, mesa aqui é tão grande que não dá para dar um chute ali para o outro ficar mais quieto.
Mas Deus foi... nem deu a chute, não. Mas Deus foi trazendo pessoas que fazem que as coisas vão acontecendo através dos talentos das pessoas. E esse talento aí de vocês, então, nós desejamos mesmo que isso pode crescer mais e mais e que muitas pessoas podem ouvir todos os milagres, todas as coisas que acontecem. Amém. Nesse E você viu, aqui. vocês estiveram aqui e viram que eles fizeram com o padrão da Mosaico, que tudo com excelência, né? Isso aí é então, verdade, a gente faz Lícia, a excelência da esquecer. mesa, a excelência dos aparelhos, assim quem vier aqui também vem. As pessoas Faça o falam seu que aí melhor. é interessante, né, gente? Esse assunto aí, a gente pode fazer um podcast sobre isso, porque as pessoas falam que tem dinheiro para tudo. Não é. A gente pode fazer as coisas com excelências, com as coisas que nós temos. Sim. Mas, assim, sempre querendo dar o nosso melhor. E então, fazendo melhor como isso, Deus sempre fez. Isso né? mesmo. Isso é então, essencial. vocês são muito preciosos pra gente, que alvam e al. Todo mundo quer. Mas calma, né? Nós temos que agradecer as pessoas que nos apoiaram para que esse podcast acontecesse hoje. O que é esse aqui? Esse aí, como que eu falei? Recursos próprios. Nós temos uma equipe técnica, gente. Tá aqui com a gente, ó, o Davi, meu cameraman preferido, o Léo, do estúdio Mix Master, casado para sempre comigo, viu? A Giovana, que faz parte da nossa equipe de mídias da igreja, Mosaico. Como que eu falei ontem? Líder em treinamento. Glória a Deus por isso, né? Temos também as pessoas que nos apoiaram. Já falei aqui delas, né? Da Larissa, da Eita Fisarte, com essas canecas maravilhosas, personalizadas. A Vivi, da Confeitaria Artesanal Café com Leite. A Bruna, da MM Flores, com esse arranjo maravilhoso. A ONG Nova Geração Brasil, que o espaço onde nós estamos gravando... ONG Nova Geração Brasil, da parceria com o estúdio Mix Master. Porque quem tem amigos não precisa de dinheiro. Claro que não, né? Porque o Senhor conecta. Não, gente, não precisa, tá bom? É assim. Tá bom. Ó, e para você que nos ouviu até aqui, obrigada por participar dessa mesa com a gente. Compartilhe esse episódio. Nós também vamos estar no Spotify e no YouTube. Que chique. Olha que chique. E mais importante, venha nos visitar. Isso é verdade. Juana Dias, número 294, em São João del Rei. Estamos pertinho das casas populares, do residencial Risoleta Neves, no Tijuco. Tijuco com I, viu, gente? Não é Tejuco. Então, você também pode assistir os nossos cultos pelo YouTube, pelo Instagram, @Igreja Mosaico MG. Então, até o próximo episódio. E vocês vão ter episódio. oportunidade de conhecer um lugar maravilhoso, com pessoas maravilhosas. E se você mora mais longe, temos até apartamento para você poder dormir. Nossa, olha aí. Olha, irmã. Que isso? É de graça? Depende. Se você chegar um dia para visitar a igreja, ela tiver diferente do que você já viu do YouTube, não assusta, pode ser que vai estar virado, porque a Laura falou que de vez em quando o pastor, o reverendo Samuel, aparece com uma ideia diferente, mas não é de vez em quando, é de vez em sempre. Tá faltando uma situação ainda, né, Léo? Você sabe disso, né? É lá pra cima, todo mundo deitado no chão, olhando lá pra cima e alguém... Isso que o Léo já falou. Então, até o nosso próximo Sobre a Mesa. Aqui, a fé vira conversa. Você ouviu Sobre a Mesa. Sobre a Mesa, podcast da Igreja Mosaico.